Aí está, bom dia pessoal. Errei. Quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Agora são exatamente 11 horas 39 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isso, vamos lá então. Quinta-feira, temperatura sensacional, algumas nuvens do céu, a imagem da GoPro hoje vai ficar boa com essas nuvenzinhas correndo ao longo da programação, né? Véspera do quinto dia útil, já estamos com essas referências, né? Amanhã é quinto dia útil, hoje é véspera do quinto dia útil, então vai que seja boa, né? Mas antes de mais nada, deixa eu fazer um agradecimento aqui, uma coisa que me deixou muito lisonjeado, muito feliz, eu fiquei bobo hoje de manhã quando me acordei, quando eu vi meu Instagram. Ontem de tarde, escutando o Pretinho Básico, eles começaram a falar sobre os retrospectivos do Spotify, né? Que já tem alguns anos e tal, onde vem lá as tuas músicas mais tocadas, tuas bandas favoritas, aquela coisa toda. E daí, na mesma hora, eu, curioso que sou, abri o meu Spotify e, para surpresa de quase ninguém, eu acho que pelo terceiro ou quarto ano consecutivo, todas as músicas e a banda que eu mais escuto é Vera Louca. Postei lá no meu Instagram e tudo certo. A partir daí começou a vir um monte de postagens, um monte de menção, um monte de mensagens de vocês, meus inscritos, meus bruxos, com retrospectivos também. Daí começou a me chamar a atenção, mas só um pouquinho. Com retrospectivas que o canal tava aparecendo, né? Isso não, só um pouquinho. Eu tô postando no Spotify faz 3 meses, tenho menos de 150 inscritos. Como que eu posso ser podcast mais ouvido por vocês, né? E daí eu fui daí quando eu cheguei em casa de noite, fui dar uma atenção melhor para as mensagens, porque só tava aparecendo ali, eu não tava conseguindo responder na hora. Era no YouTube, o YouTube também largou essa de recap, bababá, dos canais preferidos, os mais assistidos. E daí teve uma porção, vários, eu não vou citar aqui porque senão eu vou esquecer alguém e vai ficar magoado com certeza. Todos aqueles que me marcaram eu coloquei lá no Instagram. Se não me segue, fica a dica aí, @Diário de um Uber Oficial. Tá postado lá. Aqueles que me passaram, me mandaram o print e tal, né? E eu fiquei muito feliz por ser entre os 5 canais. Para alguns eu sou o canal mais assistido, para outros eu sou o segundo, eu sou o terceiro, mas enfim, só de estar aparecendo num top, qualquer coisa, cara, eu fiquei muito lisonjeado. Muito. Sabe aquele sentimento de dever cumprido? Sentimento de, tô fazendo a coisa certa. Que legal. Com esse gás, com essa energia, com essa motivação, com esse feedback de vocês, estou saindo hoje para trabalhar então, uma quinta-feira, dezembro, que tem tudo para ser uma quinta-feira gorda. Só para atualizar minhas missões, faltam meia dúzia de corridas, eu acho, para fechar 90 corridas e ganhar mais 16 pila agora. Já tirei 100 da máquina ontem. E faltam 24 corridas Comfort para eu pegar 210 pilinhas. Então essa é a minha meta pro dia de hoje. Eu não sei se eu vou conseguir fazer 24 Comfort hoje, né? Porque ultimamente a concorrência está bem maior. E eu tenho feito ali em torno de 17, 18 corridas, para 30 corridas no total. Foi o que eu fiz ontem, mais ou menos, eu acho que eu fiz na terça-feira, não sei. Vou fazer as contas aí. Se faltam 24, eu fiz 70 aí, 66 em 3 dias. Tá na média. Acho que de repente dá com um esforcinho a mais e tal, assim, a linha é bem devagarinho, no meio da rua. Por que não foi na calçada, tia? Porque entra um carro maluco aí, ou sobe alguém maluco e dá no meio da véia. Não é minha passageira, antes que me pergunte, eu tô com o aplicativo ligado, só no Comfort, por sinal. E nem a merda estagiária me mandou por enquanto. Eu tenho que ligar X pra sair daqui. Enfim, muito obrigado então pra tu que me assiste, me acompanha e tal. Aqueles em especial esses que postaram lá e me marcaram. Fiquei muito lisonjeado, muito feliz.
Então é isso, vamos sair para correr hoje para fazer minha meta, mais um pouco provavelmente, porque agora é hora de aproveitar. E vou tentar fazer essas 24 corridas aí. Se eu fizer essas 24 corridas aí, mais os 200 pila do bônus, eu acho que dá para chegar perto dos R$700, quiçá passar, né? Então essa vai ser minha meta para hoje, não R$700, né? Minha meta é minha meta, 500 pila. Mas se eu conseguir fazer essas 24 corridas aí, vai dar um up. Se não fizer hoje, vai ser amanhã, muito provavelmente. Então amanhã já vai ter um bônus também. Enfim, deixa eu desligar o celular aqui, que eu acabei começando errado. Era para ter começado com a GoPro, mas enfim, vamos lá. Vou ligar o X e esperar uma corrida para sair daqui, para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Por exemplo, assim, só que nós tínhamos esse elástico. Foi? Aí, assim é melhor, né? Assim parece menos as tetas e a barriga. Tocou já, então, não deu um segundo, liguei o X e tocou a prioridade. Melhor que Comfort, por sinal. A não ser que tenha parado. Não tem parado. Então é melhor que Comfort, com certeza. 28 pilinhas, pegar aqui embaixo na Cavalgada e levar lá pra rua Florencio Gartua, no meio da tranqueira. Na meiuca da tranqueira. Mas tá dando o que? Quanto tempo aqui? 36 minutos. Ah, mas é muito minutos. 36 minutos pra fazer no Florencio Gartua. Não adianta. Essa época é época de tranqueira, não dá pra reclamar, né? Tem que dar graças a Deus que as SUV ainda estão em Porto Alegre, que as crianças, muitas das crianças já não estão mais estudando, já não estão mais em aula, já estão de férias, não pegaram provocação, recuperação. Enfim, vou lá então, pegar o Bernardo, buscar o Bernardo aqui na Cavalgada, levar lá pra Florencio, lá pro Meiuca do Moinhos de Vento, Travesseiro, depois daí literalmente partir pra cima deles e ferro nelas. Vamos, Cleide, vai, Moisés, vou mostrar a frente pra vocês aqui então. João Vendanas aqui e vamos ali buscar o Bernardo no condomínio Forest Park. Por aqui mora o Chuquel, Jonathan Chuquel. É o bruxo. Por aqui, uma dessas ruas, eu nunca sei qual que é. À direita. Uma dessas ruas à direita, no caso. Inscrito aqui no canal. Dono de uma vez eu falei Duma BID, ele me corrigiu, é Dum BID. Então tá, ele é dono do Dum BID. E acompanha esse canal de merda também. É daqueles que quando eu não posto um dia, vai aparecer lá em casa perguntando o que tá acontecendo. Então tem que avisar sempre, né? Avisar os guris, dar satisfação. Um abraço, Jonathan. Tá chegando a Cavalgada aqui, eu vou finalizar esse take. Senão esse vídeo vai ficar muito longo, tem que começar a me policiar. Estou empolgado com a GoPro e tenho gravado mais do que deveria, na verdade, né? Essa semana os vídeos não baixaram de 50 minutos. Eu sei que isso aí é muito para a grande maioria, porque como o tempo tá corrido, a loucuragem tá aí. Às vezes tá faltando tempo para ver o canal. E talvez seja isso também um dos motivos pela baixa audiência ultimamente, né? Mas tá tudo certo, não tô cobrando nada de ninguém. Então vamos finalizar por aqui, fazer um retorninho e depois pegar ali em cima no Forest Park o Bernardo para levar lá pro moinho. Aqui, né, meu amigo? Feito então, tenha um bom dia e uma ótima semana, amigo. Valeu, tchau, tchau. Se ficar prático vai ser assim sempre. 4, né? Deve ser bom esse restaurante. Trouxe o Bernardo lá da Zona Sul para almoçar no restaurante aqui da Florencio Gartua. Não tô afim de ficar parado aqui, tio. Vamos pegar uma X pra eu sair daqui o quanto antes. Mas eu tô em movimento, já me largou a coisinha aqui. Vamos ver se toca alguma coisa aqui. 4, né? Xadê? Ó, Liberdade, pegar na Mostardeiro. 9 pila para 1 km. Não tem como negar, né? No X. Vamos dar ali. Pegar na Mostardeiro e levar ali para Liberdade, no bairro Rio Branco.
Cecília, Independência 1325. Na verdade não é nem na Mostardeira, é lá na Independência, um pouquinho antes de virar Mostardeira. Vamos dar então, 12h23. Oi, diz ela, estou descendo. Mas é muita falta de respeito, tia. Eu ia abrir a câmera justamente para dizer isso. O PIN dela tá dentro do prédio do Bradesco ali, na Independência, onde inclusive é proibido parar e estacionar. E ela acabou de mandar a mensagem: oi, estou descendo. É muita falta de respeito, né, tia? Puta que pariu. Ah, que raiva dessa gente, sabe? Que raiva. Ali agora parar no proibido. Vai ter que atravessar a Independência aqui. Se jogar na frente do meio do trânsito, não tenho pressa. Vou esperar um pouquinho aqui até vir buzinar alguém atrás de mim, porque aqui eu posso ficar parado sem trancar trânsito, né? Enquanto a Cecília não vem. E o PIN dela continua no fundo do prédio. Que raiva, tia. Que raiva, que raiva, que raiva, que raiva. Que raiva. Vou esperar. Bom, agora já tem um cara atrás de mim, tem que ir. E é difícil atravessar aqui também, tem mais isso. Vamos se jogar aqui devagarinho. Dá o pisca para a direita. Vamos devagarinho. A Silvia não quer diminuir a velocidade. Ela não viu que eu tô dando pisca para a direita. Oh, merda. Acelerou só para atrapalhar a nossa vida. E agora vamos parar atrás desse up. Porque nesse, vamos parar na frente melhor, que daí ele fica me guardando, né? Ele fica me cobrindo. Aqui à direita. É no prédio do Bradesco. Cadê a Cecília? Parece que ela tá na calçada pelo PIN. Ó, tá chegando, deu certo, hein? Bom dia, Cecília. Oi. Tudo bom, moça? Tudo bem? Primeira bloqueada do dia, só pelo fato de ter pensado na possibilidade. Pensado não, de ter realizado o fato de ter pedido o carro dentro de um prédio na Avenida Independência. Não quero nunca mais receber a chamada da Cecília. Apesar da sincronização ter dado certo, eu não preciso mais apostar na boa vontade dela, né? Enfim, agora vou buscar a primeira comfort do dia, mais uma curtinha aqui no travesseiro, pegar aqui no Largo dos Cacheiros Viajantes, aqui na Guete mesmo, para levar ali para Arthur Brocha, 12h33. Só porque o guri era especial. Só porque o guri é especial. Um bobalhão, desses bobalhão, sabe? Não o guri, o pai dele. Tem uma entrada de garagem aqui não sei o que, tu emborca aí, bababá, porque a rua é muito movimentada. Mas tá, beleza. Não me custa nada fazer isso. Eu sei que esse menino aí vai ficar algareado, talvez ele fique agitado com o movimento, aquela coisa. Arthur Rocha com Tito Livio. Eu já vi acidente desse cruzamento pro sinal aqui. Hotel, área de embarque à direita. Eu sei, Vitor. Obrigado, mas eu sei, obrigado. Eu sou que o macaco veio nessa brincadeira. E daí, quando ele desceu, ainda bem ironicamente, ele disse: só toma cuidado pra sair, tá? Porque a rua é muito movimentada. Vocês estão vendo o cuidado que eu tô tendo aqui, né? O tempo que eu tô demorando só pra sair dessa merda. Mas eu fiz o favor porque o rapaz é especial. Enfim, feito o desabafo. Não gostei do jeito que ele falou comigo, na verdade. O que me incomodou foi a forma com que ele colocou. Dito isso, vamos passar raiva no aeroporto. Segunda corridinha de Comfort, 15 pirinhas. Pegar aqui no Master, Hotel Master da Carlos Gomes, que segundo ele, o embarque é à direita. Eu fico pensando como seria a esquerda, né? Numa avenida. Como que eu vou embarcar à esquerda numa avenida? Não existe a possibilidade de eu embarcar à esquerda numa avenida. Ou tô errado aí, né? Vamos combinar? Vamos combinar? Que é mesmo que dizer que subir pra cima e descer pra baixo? Chover molhado, literalmente. E chama-se pleonasmo, né? Pois é, o rapaz chamou no hotel, que fica aqui, o Master aqui na Carlos Gomes. E ele mandou mensagem: bom dia. Quer ver a mensagem? Até vou ler aqui pra vocês, ó. A mensagem é o seguinte, ó: boa tarde, hotel, área de embarque à direita. Numa avenida, meu amigo, eu só posso embarcar à direita, não tem como embarcar à esquerda. Ou preciso desenhar. Vou deixar vocês ali naquele container verde. Tem um acesso ali à direita, o táxi é todo aqui, ó.
Essa área que tá no final do porto aqui, os restaurantes são bem na beira do rio. Acho que vocês vão gostar. A ideal seria vir no pôr do sol aqui, porque o nosso pôr do sol é o mais bonito do mundo. Não sei se já falaram isso pra vocês. É o meu mais disparado, não existe nada parecido com o nosso pôr do sol aqui, dito por um porto-alegrense. Mas é bem bonito mesmo. Não, tipo aqui tá perfeito. Aham. Feito então, pessoal, um bom almoço aí, depois um bom retorno, tá? Tô abrindo agora. Tchau, tchau. Valeu, bom trabalho. Obrigado. Mudaram de ideia o casal, iam para o aeroporto, descobriram que não vão conseguir adiantar o voo. O voo deles é pro final do dia. E daí não tinha voo para eles adiantarem, resolveram vir almoçar no cais. Enfim, agora estou aqui. Até falei para eles, prefiro ir pro cais agora do que ir pro aeroporto. Será que é uma boa ideia? Eu acho que é assim. Enfim, agora deixa eu me posicionar, sair daqui, porque aqui não tem demanda essa hora pra sair, né? Quem tá vindo pra cá tá vindo almoçar. Se bem que, claro, quem chegou meio-dia poderia tá voltando pro escritório já, né? Mas ninguém vem pra cá com pressa, vamos combinar? Seu ticket com o código virado para cima. Enfim, sair daqui, agora é 1h10. E vamos Saída liberada. esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a região do gasômetro, que não apareceu pela Cleide ainda aqui nesse canal. Vou até ali, Avenida Loureiro da Silva. Depois eu finalizo este take aqui. Essa aí é a famosa usina do gasômetro, pra quem não conhece, ó. A GoPro mostra toda ela, que delícia, olha só. Cara, que loucura. Coisa linda. Agora eu gostei. Agora eu gostei valendo da Cleide. Ô Cleide, quer casar comigo? Eu aceito. Eu aceito. Se quiser casar comigo, eu aceito. Vamos dar uma voltinha então. 1h20, vim aqui abastecer, aproveitei que não tocou nada até chegar aqui. Não liguei o X, né? E daí não tocou nada. Até parei aqui no posto de patrocínio. Não aquele, esse aqui. Não o do retorno, esse aqui, né, perto da Opinião. A Sol tá aqui agora, não sabia. Por sinal, o mesmo dono, os 3 postos aqui da região. O posto BR ali do Menino Deus também é o mesmo dono, só pra não passar batido. Fiquem esperto aí, tá? Tô tentando me acertar aqui com a Cleide. Eu vou achar uma posição que eu fique magro. Na volta então, tocou enquanto depois que eu liguei X, que abasteci e tal. Lá pra Canoas. Tá dando 28 pilas em 23 minutos no X. O quilômetro tá horrível, mas eu tô afim de dar essa banda. Lá então, só espero não pegar tranqueira. Espero que o aplicativo esteja certo nas suas contas. 230 lá do direito da Lopo. Cadê a Letícia? Também, se ela não estiver pronta, a gente não faz força pra embarcar, né? Não, ela não tá pronta. Ela não tá pronta. Motivo suficiente já pra eu cancelar essa corrida, né? Quer ir pra Canoas? Pede com antecedência, moço. Pedir não tá pronto Não, só um pouquinho. Lá tá ela, lá vem vindo. Não vem vindo, mas lá tá ela. Agora sim, se deu conta que sou eu. Vi um carro todo embandeirado, né? Não acreditou em mim. Puxa o saco de mercado. Oi, Letícia. Oi, isso. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo. É código 7399. 7399. Vamos pra Canoas, né? Isso. Bora dar uma bandinha então. Eu sei que ele encontrou o código do código. Testamento. Mais um carro virado de ponta cabeça. Semana terceira que eu vejo.
Onde? Nem vi. Aqui, esquerda. Ah, nossa. Agora, como é que o cara conseguiu aqui foi Pois virar? é, eu fico pensando isso, que velocidade que tem que estar pra... Espero que sejam todos bem. Bem viradinho. Um Onix, eu acho. Lindo, então teoricamente. Espero que estejam todos bem. Que loucura. E já tocou. Hã? Já tocou. A Bruna já tá me aguardando. Ah, sim. Desce a Letícia e sobe a Bruna. Sim. Vamos dar então de Bruna. Feito, trouxe a Bruna aqui por um... Acabei de colocar a musiquinha no take anterior. Ao vivo, 866 La Salle. Rua La Salle, não faço a menor ideia onde é. 866, viagem de 2 km no Comfort. Vamos dar, mas eu vou fazer o xixi antes. Fazer o xixi antes aqui nesse posto Marabras. Eu trouxe a Maribrax. Trouxe a moça aqui. Eu larguei no prédio lá, condomínio que tem ali na Cezefredo, a rua do shopping. E no mesmo condomínio desceu a Letícia e subiu a Bruna. Não sei se vocês perceberam. Ela veio para um prédio comercial que tem aqui nessa rua Brasil, pode ser? Entre o Carrefour e o Shopping Canoas aqui. Agora aqui, ó. Aqui, ó. E agora eu vou buscar a Edna na sequência para levar para a rua La Salle aqui em Canoas. É no centro, né? Depois eu vou direcionar porque eu não tô afim de ficar batendo cabeça aqui em Canoas. Feito xixi, vamos ali buscar a Edna então, na CAI Faculdades, para levar para La Salle. Rua La Salle. E agora deixa eu fazer o seguinte. Já vou agora, antes de começar essa viagem, porque vai que o estagiário não seja afim, eu consigo direcionar agora. Perfeito. O que acontece, né? Às vezes o estagiário diz que tem muito motorista que estão direcionados e não permitem que a gente direcione. Daí tu precisa estar em corrida para ficar off para a esquerda. Ah, não sei onde é que a pessoa tá. Ah, sim, já sei, na saída do metrô ali, na estação Matias Velho, né? É isso aí, deve ser ali. CAI Faculdades é bem do lado ali na esquina, bem na frente. Tá, agora entendi o que eu tenho que fazer. Tem que passar pela trincheira ali e pegar Vitor Barreto do outro lado. Às vezes o estagiário diz que tu não consegue, não pode direcionar porque tem muitos motoristas usando o serviço e tal, enfim, não permite. Daí o que tu tem que fazer? Não sei se tu sabe disso. Aceita uma corrida qualquer, fica off, né? Aceita a corrida, sobe ali e fica off. Daí nesse momento tu direciona para onde tu quiser. Daí tira o off, ou seja, fica normal. Resolve, quer fazer aquela corrida? Beleza, faz. Não quer fazer, cancela. E daí tu vai estar direcionado a partir desse momento para onde tu colocou. Então eu vou fazer essa corrida, que eu já ia fazer naturalmente. Então o que eu pensei agora, se não vão aproveitar, que eu já estou em corrida e já vamos direcionar para Porto Alegre, para não correr o risco depois que eu finalizar essa viagem eu não conseguir naturalmente ter que aceitar uma corrida e quiçá cancelar para fazer esse direcionamento. Será que fui claro? Espero que sim. 2h07 da tarde aqui em Canoas, estou na Avenida Guilherme Michel. Vou ali buscar então a passageira Edna para levar para a rua La Salle, aqui em Canoas mesmo. Feito. Parei aqui na rua La Salle, uma rua cheia de sombrinha. E o que eu vou fazer agora, assim como que vai a merda? Lembra da massa salgadinha com queijo ralado e feijão? Segue firme e forte. E nada de tocar. Já finalizei meu rangão. Já liguei o X já faz uns 5 minutos e só tocou um tururu pro bairro São Luís. Eu me pergunto nessas horas o que eu tô fazendo aqui em Canoas, né? Precisava dessa corrida? Claro que não.
Óbvio que não. Não existe argumento pra tu vir pra Canoas. A não ser que tenha um compromisso. Canoas ou sair de Porto Alegre, na verdade. Hashtag dica do diário de hoje. Não existe argumento pra tu sair de Porto Alegre. A não ser que tu tenha um compromisso em algum lugar específico, tu tenha que ir pra aquele lugar. Vamos ver o que veio aqui. R$7,90. Vai se fuder. Vou pegar na Inconfidência e levar pra rua Cairu. 53 centavos o minuto. O que o velho veio vindo me olhar aqui? O gurizinho, o celular na mão. Vai me seguir? 9,20. É um velho gurizinho aqui do lado. Tururu agora começou com tudo. Eu não consigo aumentar o volume do celular sem aumentar o som. Às vezes dá pra fazer isso. Olha aí de novo, ó. 10,50. Só tô com corridinha curta aqui agora. Tava travado os tururu. Acho que eu tava de castigo, inclusive, do tururu. Ó, 35 pila pra Almirante Gonçalves. Vamos rapidão. Vamos que eu não posso perder essa corrida. Olha aqui, ó. 35 Almirante Gonçalves. Menino Deus, Porto Alegre. Vamos dar, ó, merda. Enfim, essa é ou não é a melhor viagem do dia? Com certeza. Aquela que me leva de volta pra zona do Agrião. Vamos lá então, buscar aqui na rua Dona Rafaela, a 380 metros de distância. A Dores, só pra maiores. 35 pilinhas, acho que era, né? Nem analisei o Gigo, deixa eu ver aqui como é que o Gigo diz. Chamando. Ah, tô recebendo uma ligação aqui, só um pouquinho. Desliga.
peguei e o rapaz foi me levar até a Caixa Econômica da Cavalhada e disse para as gurias, ele parou na faixa, por isso que eu não continuei conversando. Se ele tivesse subido a calçada... Ah, sim, daí mais um tempo pra conversar. Eu acho que ele tava até chorando. Ele disse que a esposa pediu separação e eles estão juntos desde os 17 anos. Eita. Eu não entendo por que ele falando. Ai, eu fiquei com uma pena dele. É mesmo? Eu não entendo por quê. Nós somos os primeiros namorados um do outro, nunca tinha namorado ninguém e tal. E eu quero saber o porquê. Não fica dando em cima dela, querendo saber porquê. Ela me responde de um jeito que ela nunca me respondeu. Eu disse, mas é porque tu tá insistindo. Deixa ela não conhece o mundo lá fora, ela quer saber como é que é o mundo lá fora. Se ela tá desde os 17 anos contigo, ela tá acostumada nesse mundinho que vocês fizeram. Deixa ela conhecer o que ela vai vir correndo, que não é o que ela tá pensando lá fora. E o cara, eu vi ele esfregando os olhos, eu acho que ele tava chorando. Meu Deus do céu. Então a senhora interage bastante com os motoristas. É? Muito. Então tem que seguir o canal, então. Não, com certeza, já botei pras gurias, já me inscrevi ali. É isso aí, ativa o sininho. Ah, sim, com certeza. Não podemos esquecer de ativar o sininho. Eu vejo muito vídeo e falo a mesma coisa. Tem um monte de gente que eu fico seguindo e diz, não esquece de ativar o sininho. Isso é importante porque se tu não ativa o sininho, tu não recebe notificação que tem vídeo novo. Daí tu tem que procurar lá e tal. Daí como a gente acaba seguindo bastante pessoas, né? Sim. Bastante canais, no caso, se tu não receber a notificação, tu não fica sabendo e acaba esquecendo e não vê. Ah, com certeza. Às vezes o pessoal vem me falar assim, Daniel, faz tempo que eu não vejo teu vídeo, eu não sei o que, eu pergunto, tá, mas mas eu pergunto, o sininho tá ativado? Tem que ver, não tenho certeza se a importância do sino ativado é essa. Com certeza. E daí todo dia, quando eu postar um vídeo, vai estar lá a notificação, vê se quer, né? Sim, óbvio. Claro, vai ter um horário que tu não vai conseguir ver, tu tá ocupado, tem um outro compromisso. Sim. Mas é uma troca, né? Porque tanto eu, por exemplo, converso, desabafo também com os Uber, eles também comigo, sabe? Então, e a gente aprende muita coisa. Eu acho que, e até quando eu aprendo alguma coisa, eu ainda fico dizendo, minhas colegas ainda acham um absurdo eu estar conversando com os Uber. Tem umas que entram, botam o fone e não conversam, meu Deus do céu, como é que consegue? É verdade. Eu não conseguiria. É verdade. E é bom porque a gente conhece pessoas, a gente tem trocas, a gente aprende. E isso, no momento que tu tem oportunidade, tem mais aqui se jogar mesmo, assim, pra conhecer, pra ter trocas, aprender. Principalmente aprender, porque a gente aprende também. É uns minutinhos a gente sentado aqui, mas a gente aprende. Sim, sem dúvida. Agora a senhora já sabe que no YouTube tem que assinar, tem que ativar o sininho. Ah, sim. Né? Com certeza. Até vou deixar com a senhora o adesivo do canal, que eu tenho entregue para meus inscritos. A senhora, não sei se a senhora tem carro. Não, então a senhora coloca na sua penteadeira. Mas o meu filho tem moto. Pode ser, então vou dar pro seu filho também. E tem que dizer para ele me seguir. Dá mais 2 então, que eu tenho 2 filhos. Tá, fechou. E daí a senhora coloca na sua penteadeira, daí todo dia de manhã, quando a senhora for se ajeitar, vai lembrar de mim. O espelhinho do banheiro, tu não tem noção do estado. Isso, o espelhinho do banheiro pode ser também. Eu tô em reforma. Ou na geladeira, né? Enfim, o importante é lembrar do canal. Com certeza. O imãzinho de geladeira eu não fiz ainda. Posso fazer, de repente eu faço um imãzinho de geladeira. Exato. E mando pra senhora. Agora já sei seu endereço, né? Não é meu, é da minha amiga. Tá, desculpa. Então eu não sei, eu sei da tua amiga. Eu mando pra ela, então. Eu moro no Belém Velho. Se ela mora no Belém, é aqui na região de qualquer maneira, né? Sim. Essa que eu vou agora, ela tem 80, ela fez 81, ela fez, eu acho. Novinha ainda? Dia 27. E se eu te disser que ela foi a minha chefe quando eu tinha 17 anos? Sério? Eu tô com 63. Eu trabalhei na livraria Sulina.
Sulina. Livraria Sulina. E ela foi a sua na chefe. Borges de Medeiros. E vocês mantêm contato até hoje? Pois então, a gente não tinha contato, mas a minha comadre que mora em Santa Catarina é culpada de tudo. Mas quanta informação, hein? É, a minha comadre, aqui à direita, lá no fundo, tem o Colégio Nações Unidas. E o primeiro grau, o ensino fundamental, eu estudei ali. E essa minha comadre também estudava, a gente se conhecia só de se olhar, a gente não conversava. Daí quando eu terminei o primeiro grau, eu fui trabalhar na Sulina. E quando vejo um dia bate lá, essa guria que eu só ficava olhando no colégio, não conversava, procurando emprego. Ela pegou o serviço lá, ela tinha 15 anos, ficamos amigas e eu sou madrinha do filho dela. E ela que só achou todo mundo que ela não tinha contato, aí achou a Cironda e ela puxou pra gente estar se encontrando. Agora tem um grupo das comadres, só a Cironda que não é. Que são eu e mais duas comadres da Matilde. Aí teve outra... Desculpe, quem é Matilde, que eu tô perdido na história? A Matilde é a minha comadre que mora em Santa Catarina, que tinha de Santa 15 Catarina. anos. E essa senhora que foi sua chefa, É a Cironda que a Cironda. mora ali atrás do Zafari. Então nós já temos aí, só para relembrar, duas. A Cironda e a Matilde. Tá certo. E ali a gente faz viagem pro Nordeste uma vez por ano. Olha que tal! Sabe que tem uma inscrita lá, um abraço pra Ana Felino, um beijo, Ana. Ela é lá de Natal. Ela vê todos os vídeos, ela manda os comentários de vez em quando aqui. Esses dias, logo que eu lancei adesivo, esse aqui, ó, eu mandei por correio pra ela. Ela pediu que eu mandasse pelo correio. Então quando a senhora for a Natal outra vez, a próxima vez, a senhora vai procurar pela Ana lá em Natal. E ela vai fazer uma viagem gratuita pra senhora, viu? Viu, Ana? Pode me cobrar depois. E em Natal foi a primeira viagem que a Matilde me arrastou pra viajar. Foi eu, meu ex-marido e ela. Tem um ex-marido na história, então não, ainda. era marido, né? Agora é ex. Agora não é mais. Viajei, não falei nada pra ele, virou ex daí. Saiu fugindo assim como quem vai a merda se ela for pro Nordeste. Sim. Então. É a mesma coisa que pegar um Uber e ir pra Canoas, né? Sim, ali. É ali do lado. Ali, 10 dias. Daí quando voltou, não quis mais saber de ti. Não, mas a gente já tava meio estranho. Bom, então acontece. Mas a Matilde daí reuniu todo... Agora lá veio a Matilde de novo na história. Não, a Matilde tá em boca de Matilde, não adianta. Mas é legal porque ela agita, faz e ela acha os pacotes baratinhos. Não tem como não ir, é irresistível. Ela faz os pacotes e ela aluga apartamento pela Airbnb. Aí a 5, 6 dá bem barato daí. Sim, hoje em dia esse tal do Airbnb aí é uma mão na roda, tu não gasta mais uma fortuna com hotel, né? Não, mão na roda é o Uber, né? Pelo amor de Deus. Mas o Airbnb nada mais é do que os Uber dos hotéis. Mas eu não vou diariamente pro Airbnb. Não, mas quando a senhora vai, a senhora paga muito mais barato no Airbnb. Da mesma maneira que quando a senhora pega o Uber, a senhora paga muito menos que pagava no táxi. Com certeza. Né? A ideia é a mesma, exatamente a mesma. Sim. E dá muito mais opção para todo mundo se movimentar. E no caso do Airbnb, a gente faz a nossa comida, não come fora. Claro, não tem a comodidade de um café da manhã de hotel? Não tem. Não. Mas o resto tudo tá ali, ó. Com certeza. E muitas vezes tem muito mais conforto do que um hotel, né? Sim. Mas ela pegou agora esse último, assim, que eu peguei até o cartãozinho deles. Que agora tem mais um monte de gente que quer ir. Porto de Galinhas. Eu já tive a oportunidade há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, longe da civilização, como diria um jovem rapaz, Renato Russo. Sim. Eu estive em Porto de Galinhas, é muito bonito mesmo. Tem umas praias maravilhosas lá, tem um passeio para ver os cavalos marinhos. Sim. Que pra mim acho que são tudo treinados, na verdade, aqueles cavalos marinhos, sabe? Eu acho que é tudo bonequinho de borracha, na verdade. Porque do nada os mergulhadores lá, o pessoal que faz os guias, os passeios, eles vão lá e mergulham no mangue e voltam com uma meia dúzia de cavalo marinho na mão. E depois eles colocam de volta na água. Sabe que eu não tive vontade. E essa Panvel aqui? Era um posto de gasolina. Sim, eu lembro do posto no passado. Eu fiquei empenhado aqui no dia do temporal. Eu pisquei o olho. E agora tem uma Panvel. A senhora não pode ficar muito tempo no Nordeste, hein? Porque quando voltar corre o risco de chegar e na sua casa ter uma Panvel ou uma São João no lugar. Com certeza. Né?
Mas Porto de Galinhas é muito bom. É, não, bem bonito lá, É. quente e tal. Bah. Tem um centrinho maravilhoso lá. Eu acho que é por isso que eu gosto. Já fui 3 vezes. em Ah, Porto então a de senhora já Galinhas. conhece, né? Já. E eu acho que Eu fiquei na nunca... praia do Muro Alto, a senhora lembra? Ah, claro. É. Do lado do Cupe. É. Cupe? Mas- O que é Cupe? Cupe é outra praia do lado do Ah, essa eu não Alto. lembro. Cupê, não é? Cupe, é Cupe. Mas a gente pronuncia, Cupe. sabe como é que é Cupe? É. É Muro Alto, Cupe, depois Porto de Galinhas, eu acho E tem que o não- porto também ali pertinho, não tem? O porto de Suape? Ah, Sauípe. Sauípe. Isso, Eu acho que é Suape, Porto de mas eu não tenho Sauípe. certeza. É, Suape eu acho que é a escrita. Ah, tá. Ele é Sauípe. É. Muito bem, a senhora está planejando para onde na próxima temporada de Nordeste? Pois eu não vou ir com essa turma, eu vou com as amigas que nunca foram, querem que eu vá e eu vou levá-las para Porto de Galinhas. Ah, sim. E eu não me importo de só ir para lá porque eu não quero mais estar fazendo passeio. A senhora já está fazendo tudo na parceria lá já agora, nos arroba, nos restaurantes. Não paga mais restaurante só para levar as amigas, a senhora já ganha jantar e mais uma caipirinha de brinde. Ah, propaganda, né? Claro, mas é para Alma isso que do a gente negócio. vive, né? Olha, eu fiz amizade com um guri, acho que ele tem 18 anos na praia, e a gente ficava no mesmo lugar. Ele já estava olhando casa para me comprar lá, para ter uma ideia do negócio. É, meu Deus. E aí eu tava comprando açaí da mãe dele e um dia eu olhei os dois juntos, as gurias, olha ali, é mãe e filho, quanto vocês querem apostar? Dito e feito, o guri que vendia drink para uma senhora é a mesma senhora dona do carrinho do açaí. Aqui açaí gostoso, Ah, pelo sim. amor de Deus. Tudo em família. Fui comer aqui achando que eu ia comer a mesma coisa que lá, mas não é a mesma coisa. Agora vamos combinar, essa cavalhada é insuportável, né? Pois é. A senhora sabe que eu moro aqui na Vila Nova, na Amapá, ali em cima. Sei. Tem que passar por todo dia por isso aqui e é sempre um caos. Por isso que eu gosto do Belém Velho. Ai, é uma paz onde eu moro. Né? De vez em quando eu canto aquela música. Sente a paz desse lugar. Eu vivi para ver isso, coisa linda. Sente a paz desse lugar. Ah! É muito bom. A senhora pode ler para mim a frase que tá escrita aqui embaixo do logo do canal? Ver se a senhora concorda comigo ou não. Essa aqui, ó. Aham. A senhora pode ler? Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. É para isso que eu vivo. Boa tarde, dona Lenira. Tudo de bom para a senhora. Tenha uma Amém. ótima semana. Foi um prazer conhecê-la, Com viu? certeza eu vou fazer propaganda. Já vou entregar aqui, ó, a foto. Isso, das entrega os gurias. adesivos para todo mundo, inclusive pro porteiro. Tá bom. Feito então, uma boa tarde. Tudo de bom, viu? Obrigada, sucesso. Valeu, obrigado. Que delícia, cara. Vocês escutaram aí? Vocês escutaram aí? Ela começou falando, eu pensei, ela não vai parar de falar até eu chegar lá. Então vamos registrar isso aí, porque senão os guris não vão acreditar em mim. Mas um alto astral sensacional. Tô aqui na Rua Liberal, no bairro Camaquã ou Cavalhada. Eu nunca sei exatamente que bairro propriamente dito é aqui. Zona Sul de Porto Alegre. Trouxe essa senhora ali do Menino Deus logo depois que eu finalizei a corrida que eu trouxe de Canoas. E agora eu não faço a menor ideia o que eu faço da minha vida. Eu tô aqui de volta no edredom. Professor Freitas e Castro agora. Passa ali pela Zero Hora, ver se eu pego alguém. Agora são 10:04 da tarde. Enfim, larguei então a senhora lá na Cavalhada. Daí peguei o seu Ricardo agora na sequência lá e trouxe aqui para buscar o carro dele numa oficina. Veio numa resenha bem boa, falando sobre carro, sobre boi de piranha, sobre carro elétrico, sobre um monte de coisinha. E agora cheguei aqui, tá mais 7, mas o combustível desligado não toca, né? Mas aqui é Rua Zero Hora. De vez em quando eu paro aqui, ó, fico piruando aqui, vai que alguém importante da mídia porto-alegrense passe e fique curioso com o meu carro, né? Nunca tive nenhum tipo de sucesso nesse sentido. But um dia, pra quem não sabe, não fala inglês, tá? Assim como eu. Que bobagem. Mas
Porém, todavia, but o zero já tem. Alguém me impressionou, não vi da onde. Alguém... Um dia dá certo, né? Um dia alguém me enxerga ali e me chama para uma entrevista na Rádio Gaúcha. O que vocês acham disso? Enfim, chega de falar bobagem. Chegar aqui nesse posto que tem aqui, que eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. Tem o Bruxo e o Adriano que trabalham nesse posto aí. Eu tô com 13 pila, com 6, rua 17 de junho, pegar na Ipiranga. Deve ser ali no Ernesto Dornelles. Vamos dar a merda. Eu já peguei a dona Vlaira ali no Dornelles e trouxe aqui para 17 de junho. O estagiário me roubou um pila. Eu tava no mapa com mais 7 e a corrida veio mais 6. Mas eu fiz igual, porque é 13 pila, 13,70 para 1 km. Não dá para negar esse tipo de corrida, né? Mesmo sabendo que tá sendo ludibriado. Agora eu vou pegar com mais 9,25 às 4h06 da tarde, 9h25 de dinâmico. Isso é dezembro, senhores. Graças a Deus. Mas eu acho que eu não fiz as contas. Na verdade, vamos fazer junto então. 9h25 a viagem, ela é... Cadê o Gigo? Tá aqui. 26 pila o total. Não, errei. Não é isso aí, tio. Aqui, ó. Não, tá abrindo o negócio, tá abrindo o aplicativo, não tá abrindo a notificação, merda. Aqui, ó, 26 pila para 7 km, com 9,25. Não precisa pensar mais, né? 7 é comfort, 7 era para ser no mínimo R$18. Mas 9,25 é isso aí mesmo. 2,5, eu tô pensando assim, ó. Eu tô aceitando 2,5 no comfort como normal, sabe? Apesar de achar que 3,5 deveria ser o padrão. 2,5 vezes 7, daí 14, mais 3, 17,50, 18 pila. 18 pila mais 9, 27. É aí que eu tô recebendo. Tá tudo certo. Mas nada resolvido. E a fila do Varig já tá montada, senhora, olha só. Aqui fica a fila dos amadores, dos novatos que não sabem o que fazer da vida e param no meio da avenida para embarcar e desembarcar os passageiros, sendo que a parada aqui na frente tá vazia, ó. Não, é impressionante, tem que ter muita paciência para lidar nesse trânsito. Aqui no Borgosa, aqui a gente tem que cuidar muito de não atravessar. Esse prédio aqui é direita, né? A senhora precisa de ajuda ali com essa mala? Quer que eu... Não, eu vou tirar pra senhora ali, não me custa. Tá certinho, né? Aham, tá tudo certo. Feito, coisa mais querida, dona Sheila, que peguei na rodoviária. Fui com raiva pra lá depois de esperar. Encerrou já, tia. Depois de esperar um tempão lá na Santa Terezinha. E nem a merda do aplicativo me mandava, no caso. Então como pra rodoviária. Daí eu pensei, tá, vamos lá, né, vamos encarar. Cheguei lá, tinha ninguém na rodoviária. Literalmente ninguém. A não ser meia dúzia de passageiros esperando seus carros. Eu cheguei, larguei o passageiro que eu levei, uma moça eu acho, não lembro, esqueci já. E peguei a dona Shirley, vó. Veio passar o final de ano aqui pra cuidar dos netos, que estão tudo de férias agora. Tô entrando tudo em férias. E os pais continuam trabalhando, né? E ela veio, vó babona, sabe aquela vó babona, né? Que vive pros netos, é pra isso que eu vivo. Ela mora em Capão e veio passar aí agora final de ano com os seus filhos e seus netos, até eles entrarem de férias definitivamente e voltarem todo mundo pra Capão, pra casa da avó. No caso, a dela, né? 5h30 da tarde, vocês viram ali? Eu falei falei de propósito. A fila ali que se forma ali no Bourbon Vale, que quando eu tava chegando aqui, eu tô na rua Carlos Silveira Martins Pacheco, aqui no bairro do Cristo Redentor. O rapaz
Por que não largou lá dentro do Medplex? Ó, largou 2 passageiras aqui. Vocês não estão vendo, né? Enfim, não sabe o que tá fazendo na pista. Tô sem chamada agora nesse momento. Pegar esse Brasil em direção ao posto do Birici ali, porque eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. Se tocar eu analiso. Enfim, quando eu tava passando ali então em frente ao Varig, né? Deu pra mostrar, não sei se apareceu bem na imagem aí, mas o que eu quis mostrar, né, falar no take de ontem, anteontem, não lembro, que agora se forma uma fila de amador lá embaixo da sinaleira, do lado do ponto do táxi, para embarcar ou desembarcar passageiro, e fica um caos à frente do shopping, né? Porque o pessoal não consegue se posicionar direitinho. Tá, mas chega de falar sobre isso, que eu já estou ficando chato. Daqui a pouco começar a ser apedrejado. Ontem quase que entrei num confronto com um colega ali no Bourbon, no Moinhos, no Shopping Moinhos. Ontem de noite fui buscar o passageiro e ele tava indo na minha frente, subindo a Félix, e daí ele parou na saída do estacionamento do shopping, do hotel, errado, né? Pra começar ele parou errado, era na saída do recuo do hotel. Ó, tocou 31 pila pra Gutenberg, que delícia, cara, com mais 13, agora tu veio. E daí ele parou na entrada João Valig 190, só fazer o retorno, show de bola. Gutenberg lá embaixo, não vai ter como mijar, não tem nenhum posto no caminho. Vai tá tudo certo, nada resolvido. Daí ele parou na saída do recuo do hotel e parou ali para desembarcar a passageira dele, ligou o alerta e daí não se movimentou mais. A passageira desceu e ele ficou parado ali, trancando a saída do hotel e trancando eu, no caso, que meu passageiro estava um pouquinho mais à frente me esperando na calçada, no meio fio. Só que daí eu não tinha como passar, porque tinha um movimento aqui assim, ó. Daí eu peguei, esperei passar o movimento, dei um buzinaço no cara, fiz a volta, manobrei e parei na frente dele. E daí ele me viu, veio atrás de mim pela 24 de outubro. Não satisfeito, depois que eu buzinei, ele ficou brabinho e veio me perseguindo com pisca-alerta ligado até chegar na altura da caixa d'água. Acho que ele se deu conta que estava com o pisca-alerta ligado, desligou o pisca. Daí quando a gente parou na sinaleira da 24 com a Ramiro, daí ele se emparelhou comigo. Qual é que foi, magrão? Por que a buzinada? Deu esse cara, tu parecia uma ambulância com o pisca-alerta ligado. A sinaleira verde abriu pra mim, eu fui embora e nunca mais eu vi ele na minha vida. Desde ontem, na verdade, né? Daqui a pouco eu... Enfim, fica a dica aí, em tom de crítica mesmo. Cara, que loucura, graças a Deus, que delícia, pra isso que eu vivo. Que perninha maravilhosa. Ah, não consegue, né? Mas é essa. Deixa eu ver toda atravessada aqui. Tô aqui na saída do 20/9 ou entrada, depende do ponto de vista, né, do Guatemix. Vamos ver como é que tá ali a área de embarque da principal, que é o ponto que mais me incomoda nesse shopping, justamente, que é justamente aquela passagem pela portaria principal. Eu deixei essa hora aqui agora, no 20/9, e eu tô me mijando como se não houvesse amanhã. A última vez que nós falamos, eu tava lá na CIS Brasil, né? Era umas 5h30. Eu fiz sem tirar e sem locomoção. Eu saí dali e fui pra onde? Gutenberg. No 151 do Gutenberg eu peguei o mesmo prédio que eu deixei a moça. Eu levei pra Jorge Fayette. Depois na rua do lado lá, Costa Lima, não. Vamos recusar a Costa Lima, eu tenho que mijar. Depois da Jorge Fayette eu peguei ali no Chácara mesmo, esqueci a rua, qual rua. Era uma rua do lado, bem próximo. Levei pra PUC, no prédio 50. No prédio 50, no próprio prédio 50, levei pro 2277 da Borges. Depois no 2277 da Borges, no próprio prédio, eu peguei espera pra 164 da Iguaçu. E a última viagem eu peguei na Bagé, que é a 2-3 quadras da Iguaçu, e trouxe aqui pro Guatemi. Eu não fiz as contas, mas eu devo ter feito uns 150 pila nessa hora e meia, talvez 2 horas, eu acho, sei lá. E detalhe, todas elas com vontade de ir no banheiro. Então pensem como é que estou agora. Passei de boas ali pela entrada principal, só para dar razão para aqueles que dizem que eu sou exagerado em relação a Iguatemi.
Então eu prefiro que digam que eu sou exagerado. Grande Euclides! Tá tranquilo? Tá falando aqui agora com os guri aqui, ó. Que eu venho pro Guatemi, não tem problema, dos guri me xingam depois. Vamos lá? Um abraço. Vou ali mijar como se não houvesse amanhã. Vamos. Esse aí, se eu não tô enganado, é o Euclides. Eu chamei ele, ele não confirmou. Mas eu acho que é Euclides. Ele tinha um carro marrom, se eu não me engano. Enfim, que loucura. Vou aqui no Posto BR, Posto Ipiranga, que tem na Ipiranga, na Nilo. Ah, tô completamente algareado. Aqui tem na Ipiranga, aqui na Nilo com a João Valig. E depois vamos dar no meio, graças a Deus. Será que parou? 9h30 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, Hotel Intercity, Cidade Baixa. Não, Praia de Belas, aqui na Borges. Eu sempre prezei pela sinceridade e pela honestidade nesse canal, né? Vocês sabem disso. Então eu preciso confessar pra vocês. Eu fiz uma coisa inadmissível agora. Uma coisa que não cabe nesse canal. Eu ganhei meia hora eu ia dizer que eu perdi meia hora da minha vida, não, mas eu ganhei meia hora da minha vida agora no bolsão do aeroporto. Um abraço pra Zeila, pro Rafael Vitorino e pro Leonardo Queiroz, que me flagraram, sei lá. Eu tive a oportunidade de entregar adesivo pros 3. Enfim, né? Dei uma escapadinha. Na verdade eu não fui lá de propósito. Aliás, eu fui de propósito, ninguém me agarrou e me levou à força, claro que não. E também não fui lá pro plantão. Fui lá pra trocar uma ideia caseira que uma seguidora, uma amiga minha que me acompanha aqui desde que ela começou. Ela começou justamente pegando dicas comigo, amigo pessoal. E a gente troca informação de tempo em tempo, enfim. Outro dia, inclusive, ela passou por mim na Farrapos, ela me buzinou e tal, eu filmei. Tava filmando com a GoPro na hora. E hoje eu fui levar uma corrida para o Boulevard Laçador. Eu aqui me justificando, né? Que eu preciso me justificar. O que eu fui fazer no bolsão? Saí todo cheio de urticária de lá, cheio de alergia, né? Brotoejo, essas coisas, tudo, sabe? Só de ver aquela algazarra toda. Mas enfim, parecia que parecia um cassino lá. Tinha uma mesa que parecia um cassino. Todo mundo jogando, apostando, não sei o que. Parecia tudo, menos uma área de espera de motorista de aplicativo. Porém, né? Pra tu que não fala inglês, but é porém, todavia, mas... Eu fui levar no Boulevard Laçador então, e daí eu perguntei pra Zila, por acaso tu tá no bolsão? Porque fazia dias que eu queria conversar com ela, trocar uma ideia. E ela sim, ela faz plantão lá, passa o dia inteiro, às vezes. E daí eu fui lá trocar uma ideia com ela, fui lá, daí encontrei o Leonardo, então, que tava lá parado falando plantão também. E o Rafa que chegou, trocou meia dúzia de conversa e pá, já tocou pra ele 40 pila. Pra pegar lá no aeroporto mesmo, pra trazer pra rodoviária. Não, pro Dr. Vale, coisa mais linda. Corridinha no Black, 40 pila, 7 km. Delícia, né? Então, dito isso, eu acho que eu me desculpei comigo mesmo agora. Foi legal, foi gostoso, dar uma paradinha, sair um pouco, quebrar um pouco a rotina, que fazia tempo que eu não fazia isso. Eu não tô pregando fazer plantão em lugar nenhum, não faço, pra quem me acompanha sabe que eu não faço. Mas foi bom, foi gostoso trocar uma ideia com os colegas e tal. E é isso, agora eu tô aqui, são 9h34, faltam 6 corridas ainda pra fechar a meta das 80 corridas no Comfort e ganhar mais 210 pila. E se isso acontecer, eu vou chegar perto de 800. Se pá, eu vou passar. Mas eu não vou me esforçar muito, a não ser que... Porque já parou, né? Eu tô incrivelmente... Claro, tô com o X desligado, provavelmente esteja de castigo. Detalhe, eu fiquei lá com o aplicativo ligado pra sair de lá com uma corrida e acabei saindo no X. E o meu aplicativo não entrou na fila. Os outros tudo estavam na fila. Fechei, abri, até que eu liguei X, e quando eu liguei X entrou na fila. Então comigo, pelo menos comigo, até lá o estagiário tá me deixando de castigo. É inacreditável. Então deixa eu ligar X aqui e ver se consigo fazer mais essas 6 corridas no Comfort. Sim, tem que ligar X para tocar Comfort. E se não, fica para amanhã naturalmente e tal. De qualquer maneira a meta já tá batida há pelo menos 1 hora. Eu já fui para lá com a meta batida, por sinal. Eu fui para lá umas 8 horas da noite. Fiquei lá uma meia hora, 40 minutos. Até que eu consegui essa corrida para voltar para a cidade, como o pessoal fala, né? O pessoal lá fala trabalhar na cidade.
São cheios de gírias, cheio de... né? Tu que faz plantão, tu sabe do que eu tô falando. Tá, chega de falar desse pessoal aí, porque eles são grandes, eles são bastante, eles são muitos. Vai que me pega numa esquina aí, né? Bora sair a francesa, então. Ah, não tô afim. Não tô afim de passar raiva hoje. Foi muito bom enquanto durou. Hoje foi muito bom enquanto durou. E agora só sair da francesa. Sabe quando a festa tá lá em cima, no auge, DJ enlouquecido, papapá, galera tudo, né? Adrenalina 100%. E eu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra casa assim como quem vai a merda. Pelo mapa, tá tudo roxo lá, mais 10 no centro, tem turbo, não sei o que, a cidade movimentada, tá calor. E eu tô indo pra casa. Meta e mais um pouco, mais um monte, batida com sucesso. Faltaram 5 corridas pra aquela meta do Comfort, que amanhã eu faço a natural, sem pensar, sem precisar me preocupar, só fazer. Agora são 10h20. Depois que eu falei com vocês, eu fiquei quase 15 minutos ali na Alcaraz, recusando X. Não porque eu não queria fazer X, é porque não tinha como fazer aquelas corridas que ele tava tentando me enfiar agora abaixo, sabe? E daí até que tocou 13 pila uma Comfort. Eu pensei, tudo isso pra 13 pila. Fiz a corrida. Fui ali pra Glória. Depois pensei, sabe uma coisa? Chega, não tô afim de ficar fazendo. Não desisti, voltei até a Princesa Isabel. Só com o Comfort ligado, nem a merda me mandou. Cheguei na Princesa Isabel, parei, liguei X e mais uns 5 minutos, eu acho que é assim, ó. Até que veio uma corrida pra Afonso Arinos. Vambora, chega. Vamos sair com a lembrança de um dia sensacional. E não... Onde foi ao contrário, ontem foi ruim de tarde, não sei o que, de repente virou a chave ali, esse horário mesmo, esse horário. Eu já tava pronto pra vir pra casa e mas hoje não, hoje o estagiário resolveu me foder. Então é isso, muito obrigado pra quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e quem não for, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Curta, compartilha, comenta e hypa. E a hashtag para te deixar no final do vídeo aí é hashtag saidinha a francesa. Repito, hashtag saidinha a francesa, para eu ter certeza que chegou até o final desse vídeo. Foi.